A vida da fé. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que o estiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Atos 7, versos 4 a 8. Temos visto que Abraão saiu da sua terra e deixou sua parentela simplesmente porque creu na palavra de Deus e em tudo o que Deus lhe falou. E eu lhes mostrei que em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo cita Abraão e seu argumento segundo o qual somos justificados pela fé somente. Mas esse não é o fim da mensagem, esse não é o fim da história de Abraão. Sair da Mesopotâmia em resposta à palavra de Deus só foi o começo para Abraão. E aqui Estevão nos propicia uma vista panorâmica do que se seguiu. Naturalmente, o início da história de Abraão é vital. Se não entendermos bem o início, não adiantará prosseguir. Tantos são os que erram no início. Eles continuam pensando que se tornam cristãos levando vida moralmente boa ou frequentando locais de culto. Mas você nunca poderá tornar-se cristão. Há só um meio de se tornar cristão, e esse é ver o seu completo desvalimento e a sua completa desesperança e entregar-se confiantemente, assim como você está, a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que morreu na cruz para levar sobre si a punição dos seus pecados. Contudo, repito, isso é apenas o começo. O cristianismo não termina aí. É igualmente importante compreendermos o objetivo dessa morte na cruz e entendermos algo da natureza e do caráter da vida que Deus tornou possível para nós. E é isso que eu quero considerar com vocês agora. Estudemos a vida de Abraão como descrita em Gênesis capítulo 11 a 25. Ele sobressai como grande homem, como amigo de Deus. Tiago 2:23. Era um homem feliz, um colosso de homem em todos os aspectos. Ele teve as suas provações e tentações, mas sobrepujou a todas. Ele foi um homem que se assenhoreou da vida, que dominou a vida. Ninguém pode ler a história de Abraão sem sentir que ali está um homem digno do nome, que é desse modo que se deve levar a vida. Mas a vida de Abraão foi apenas uma prefiguração da que havia de vir e que vemos exposta nas páginas do Novo Testamento. Graças a Deus por todas as histórias pessoais que há na Bíblia. Vocês podem ver a natureza da vida cristã refugindo nesta e naquela personalidade humana, e esta é uma boa maneira de ver isso. E é por essa razão que Estevão age bem quando retorna a esta história do pai da nação judaica. Examinemos, pois, a vida de Abraão. Ensinar sobre a vida cristã é parte essencial do Evangelho. Algumas pessoas parecem pensar que o Evangelho é tão somente um ensino sobre perdão, mas não é. Por que Cristo morreu na cruz? Paulo escreve a Tito e diz, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Tito 2, verso 14. Foi por isso que ele morreu. É por isso que a graça de Deus se manifestou a todos. Porque o Filho de Deus veio a este mundo? Porque nasceu como bebê em Belém? A resposta de João em sua primeira epístola é: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. Ele veio para desfazê-las todas. Não somente devemos estar mortos para o pecado, mas também vivos
para Deus. Romanos 6, verso 11. O Senhor Jesus Cristo não parou no convite, vinde a mim. Ele continuou e disse, vinde após mim. Venham, sigam-me. Vocês não devem dividir estas coisas. Elas não devem ser separadas. Somos salvos de algo, mas graças a Deus somos salvos para algo. E a tragédia é que as pessoas caem em erros em ambos os lados desta questão. Aos que dão toda a ênfase ao fato de que somos salvos do inferno, de que os nossos pecados são perdoados. Isso é absolutamente essencial, porém, você não fica apenas na introdução de um livro ou de uma grande sinfonia. Não, você se deixa levar adiante. Mas há depois outros que parecem pensar que você pode viver a vida antes de entrar nela. Não estamos interessados, dizem eles, na cruz. Estão interessados em seguir Jesus e querem imitá-lo. Todavia, você não pode fazê-lo a menos que tenha entrado pela única porta que existe. Há somente um caminho de entrada nesta vida, como já vimos, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, verso 11. Mas quando você está dentro, então você o segue. Ambos os aspectos são essenciais e são demonstrados perfeitamente nesta história de Abraão, da qual Estevão faz um sumário. Toda ela vem resumida numa grande declaração que consta em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Um dia Deus apareceu a Abraão e lhe disse, anda em minha presença e ser perfeito. Permita-me oferecer-lhes outra tradução. Anda, vive habitualmente diante de mim, como em minha presença. Ser perfeito, ser inculpável, ser sincero, ser completo. Foi isso que Deus quis que Abraão fizesse. Ele não se limitou meramente a tirá-lo de Ur dos caldeus. Ele quis que Abraão tivesse uma nova vida. Uma vida grande e grandiosa, uma vida gloriosa. E, como eu disse, Abraão, este grande cavaleiro do Velho Testamento, este homem que era conhecido como amigo de Deus, viveu essa espécie de vida. As características da vida de Abraão continuam sendo as características essenciais daquela vida cristã para a qual somos chamados por este glorioso evangelho. A primeira é que a sua vida era centrada em Deus, era uma vida controlada por Deus. A grande realidade que Abraão descobriu depois que Deus se encontrou com ele e lhe falou foi que todos os seus problemas eram devidos ao fato de que ele estava levando uma vida egocêntrica, uma vida vivida segundo suas próprias ideias. Ele as herdara, é evidente. Nós também pensamos que somos originais, mas não somos. Não somos originais em nada. Repetimos os pecados dos nossos pais e aceitamos os preconceitos dos parentes e da nação. E Deus disse a Abraão, sai da tua terra e dentre a tua parentela. Todos nós somos escravos de hábitos, costumes, modas. Não pensamos por nós, embora sejamos de opinião que fazemos isso. E quando Deus se encontra conosco, descobrimos que essa era a causa dos nossos problemas. Não importa o que tenhamos, o que possuamos, a mensagem geral da Bíblia é que não podemos encontrar a felicidade sem o Deus que nos criou. Os homens e as mulheres vêm tentando isso através dos séculos, mas têm falhado. O mundo está tão longe da felicidade como sempre esteve, se não mais longe. Quando Deus se encontrou com Abraão, esse viu que a sua vida deveria centrar-se em Deus e deveria ser controlada por Deus. E essa é a maior descoberta que se pode fazer. E a essência da posição cristã. Todos os demais estão centralizados no mundo ou em si, dá na mesma. Mas os cristãos elevam seus olhos, não olham apenas horizontalmente, olham para o alto. Deus apareceu e eles olharam e continuaram olhando. Ali eles veem em verdade, realidade, tudo o que eles querem. E então se tornam homens e mulheres centralizados em Deus e governados por Deus. Quando os homens e as mulheres se tornam cristãos, eles descobrem que todas as suas ideias anteriores eram errôneas. Eles começam a ler a Bíblia e encontram a revelação de Deus e a aceitam. No mundo eles tinham sido guiados por seu próprio pensamento e pelos jornais, artigos especiais, suplementos dominicais. Que maravilhosos! São mesmo? Que é que eles dizem a você?
Que é que você sabe realmente sobre si que não sabia antes? Que sabe você sobre a vida, sobre o mundo? Nada. Os jornais são bons para examinar problemas e alguns o fazem perfeitamente. Sim, mas ajudam você? Não pode nem ajudar a si mesmos. São todos cegos. O mundo inteiro, mesmo os maiores gênios, estão cegos pela ação do diabo, o Deus deste mundo. Leiam as biografias e as autobiografias dos grandes homens deste século e verão que eles são tão cegos como todos os outros e morrem como cães, como animais, sem nenhuma esperança que alegre a tumba. Não, não. A primeira coisa que as pessoas descobrem quando Deus as visita nesta palavra bendita é uma nova visão da vida. Elas veem que todo o seu pensamento era errado e começam a pensar de uma nova maneira. Em vez de começarem por si e pelo mundo moderno, começam por Deus. E então, o que é atual torna-se muito vulgar. As coisas de que nos gabamos, os nossos progressos, o nosso conhecimento científico. Nós voltamos aos primeiros séculos, voltamos à Mesopotâmia. Nós não temos nada, absolutamente nada. Não sabemos mais do que eles sabiam sobre as questões vitais da vida e da morte. Não adianta me dizerem que agora sabemos voar em aviões e eles não. Eu pergunto a você: que sabe você sobre a vida? Que sabe você sobre si próprio? Que sabe você sobre como viver? São estas as perguntas fundamentais e o mundo é ignorante. Os cristãos, porém, veem essa ignorância e submetem o seu pensamento e o seu entendimento à revelação que aprove a Deus dá na Bíblia. É a revelação sobre Deus, sobre o homem, sobre a vida e seu propósito, sobre a morte, esse evento inevitável que vem ao encontro de todos nós. Haveria algo além disso? Sobre isso ninguém sabe coisa alguma. As pessoas podem brincar com a mesa dos médiuns, com o espiritismo, etc., mas não sabem nada. Haveria somente um que pode dizer-nos algo acerca do que há no além. Ele é aquele que veio de lá, o Filho de Deus, que veio da eternidade para o tempo e para lá voltou. Ele contempla o rosto de Deus. Ele pode falar-nos, ele pode dizer-nos. Só ele sabe. Portanto, os cristãos, tendo descoberto que não podem confiar em si mesmos, sujeitam-se a este ensino que só Deus dá. E se sujeitam não só com sua mente, como também com seu coração e com todos os seus desejos. Não ouso fiar-me nem em minha melhor forma, mas de todo me apoio no nome de Jesus. Eduardo Mote. Os desejos podem ser traiçoeiros e as pessoas quase os temem. Mas agora, tendo se encontrado com Deus, elas dizem: não desejo nada, senão aquilo que te seja agradável. Que nada me agrade ou pesar me dê, a parte, ó Senhor, de ti. E por isso submetem sua vontade a Deus. Só fazer tua vontade, minha vontade será. Foi isso que Abraão decidiu. Tendo se encontrado com Deus, nada lhe importava, exceto ser guiado por Deus, ser agradável aos olhos de Deus e não fazer nada senão seguir adiante conforme Deus o chamasse e o guiasse. Esse é o primeiro ponto. Depois, obviamente, segue-se disso que Abraão teve que se separar do mundo, separar-se do pecado. Não me entendam mal, não quero dizer que ele se tornou um monge ou algo parecido. Não acredito nisso. Esse é um entendimento errôneo do cristianismo. Você pode estar no mundo e não ser dele. Este é o chamado que nos vem em Jesus Cristo. Abandone a Mesopotâmia. Saia. Pois bem, a circuncisão é um sinal de separação. Deus está formando um povo. Ele está chamando homens e mulheres do mundo para o seu reino. Ele está formando um reino para si, e estas pessoas devem ser diferentes do resto do mundo. Sabemos como são os do mundo, nós pertencíamos a eles, mas agora fomos chamados para fora, fomos purificados e renovados. O Novo Testamento fala em circuncisão, não da carne, mas do coração, o que significa que desde logo reconhecemos que fomos separados por Deus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2, verso 14. Agora permitam que eu o diga com muita clareza.
Isto não é coisa sobre a qual o cristão deve discutir. Os cristãos sabem disto. Têm que sabê-lo instintivamente. Se vocês querem ver o tipo de coisa que eu quero dizer, leiam sobre Abraão em contraste com Ló, seu parente. Abraão e Ló chegaram a um certo lugar e contemplaram uma planície muito fértil. Eles eram pastores e prontamente viram que quem fosse para lá com seu rebanho faria muito dinheiro. No entanto, havia cidades naquela planície, entre as quais Sodoma e Gomorra, duas cidades muito mais, e que faziam justamente as coisas que são feitas hoje. Leiam certos jornais dominicais populares e terão uma descrição de Sodoma e Gomorra. Londres, Nova York, Paris, Sodoma e Gomorra. Nenhuma diferença, todas fazendo exatamente as mesmas coisas. Mas Ló escolheu habitar na planície, apesar de Sodoma e Gomorra. Ele e sua família foram viver em Sodoma, e quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, eles escaparam por um triz. Dois anjos tiveram que tirá-los e empurrá-los para fora, por assim dizer, forçá-los a sair, para não serem consumidos. A mulher de Ló foi de fato destruída porque se voltou para contemplar com saudade aquela horrível cidade de Sodoma. Abraão, contudo, tinha permanecido na região montanhosa. Como homem de Deus, ele sabia que não agradaria a Deus se descesse para a planície. Ele se havia separado daquele tipo de vida porque, tendo se encontrado com Deus, sabia que não se pode misturar esses dois modos de vida. Permita-me mostrar a você como o apóstolo Paulo desenvolve este argumento, e se este argumento não exerce nenhuma atração sobre você, digo-lhe que você não é cristão. Eis o argumento de Paulo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Agora ouça as perguntas que ele faz. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? 2 Coríntios 6, 14 a 16. E a resposta é: em todos esses casos não há nenhuma harmonia entre esses elementos antagônicos. Todos eles são opostos eternos. Os cristãos passaram a ver isso tão claramente quanto possível e, por conseguinte, compreendem que devem separar-se de todas essas coisas. Agora, isso não significa que você se torne um fariseu justo e diz: eu sou mais santo que você, eu sou melhor que todos os demais. Não, não. Os cristãos podem ser tentados e tentados fortemente, até quase caírem. Na verdade, podem até cair e, todavia, sabe que isso é mal. Se você quer viver como Abraão, se você quer viver uma vida de bênção, aqui está a palavra de João para vocês. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, versos 15 a 17. Circuncisão, separação. Abraão viu isso. Ele disse: como posso andar com este Deus e levar uma vida que é exatamente o oposto daquela velha vida? João coloca o assunto nestes termos: aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2, verso 4. Foi isso que Abraão viu. A separação do mundo é sempre uma característica desta vida piedosa. Os cristãos sabem que as coisas do mundo são perigosas para a sua alma. Eles não são fariseus justos, porém são exatamente o oposto. Eles conhecem a sua fraqueza, mas se lembram do que o apóstolo Pedro disse: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais. Por quê? Que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. 1 Pedro 2, versos 11 e 12. E como cristãos, não sabemos disso? Estas coisas combatem contra a alma, elas se intrometem entre nós e Deus, e perdemos a fé, perdemos a bênção, e ficamos em miseráveis condições, padecendo agonias de remorso e arrependimento. Deixem-nas de lado, diz a Bíblia.
como Deus disse há tanto tempo a Abraão: sai do meio deles. Mas esse é apenas o lado negativo. Há alguns que não gostam do cristianismo porque, dizem eles, o cristianismo é só negativo. Dizem eles que o cristianismo diz a você: não faça isto, não faça aquilo, e elimina todo o prazer, nada dando em troca. Oh, que mentira! Que perversão do cristianismo! Este lhe diz que pare com certo tipo de vida e que saia dali, porém, veja o que ele lhe dá. Ele o chama para uma vida positiva. Segue-me, diz o Filho de Deus. E séculos antes houve este grande apelo de Abraão. Olhe para ele. Olhe a vida que ele começou a desfrutar. Que coisa maravilhosa é ser amigo de Deus, falar com ele, o Deus Todo-Poderoso, inclinando-se para falar, revelando os seus segredos, dando ânimo, fazendo chover suas bênçãos. Oh, não há nada no universo que se compare com isto. Uma nova vida, uma vida limpa, uma vida cheia. Tenho dito frequentemente que não há vida comparável à vida cristã. Você quer interesse e vibração intelectual? Venha, comece a ler a Bíblia. Instrua-se, procure entendê-la. Estude as vigorosas epístolas do apóstolo Paulo. Graças a Deus eu posso dizer, tendo estado no ministério por quase 40 anos, que quanto mais leio a Bíblia, mais me rejubilo nela. Mais maravilhosa ela se me torna, mais emocionante eu a vejo. E prelibo cada novo domingo. Você não se cansa da palavra de Deus, não a exaure. Ela se amplia diante de você, sempre se mostrando nova. E você vai sondando as profundezas, as coisas profundas de Deus. Você entende a vida e, contudo, torna-se independente da vida. Não posso pensar em coisa mais miserável do que a velha vida na qual você era dependente do dinheiro. Sem dinheiro você não pode comprar comida e bebida, não pode comprar sexo, não pode comprar prazer. E claro, se você não fizer isso, vai sentir-se miseravelmente mal, não saberá o que fazer com si mesmo. Oh, a tragédia daquela velha vida do mundo, a vida de pecado. Aqui, porém, está outra vida. Você pode estar sem nenhum tostão, não importa. Observe o apóstolo Paulo. Eis o que ele diz sobre si mesmo numa carta escrita da prisão. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido e sei também ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, versos 11 a 13. Independentemente do mundo e de todas as suas coisas, independente do dinheiro e de tudo que pode ser comprado com ele, conhecer Deus, o autor, o criador e o realizador de todas as coisas, e compartilhe vida com ele. Para isso foi que Deus nos fez. O primeiro mandamento é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Marcos 12, verso 30. E ele tomará tudo de você e lhe dará infinitamente mais, e você irá avante, fruindo Deus por toda a eternidade. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Confissão de Fé de Westminster, breve catecismo. Examine o Sermão do Monte, que vida! Esse é o modo de viver. É o contraste absoluto com tudo que conhecemos por natureza neste mundo limitado pelo tempo. Você segue Deus positivamente e se deixa guiar por Ele passo a passo e de estágio a estágio, rumo às glórias que Ele lhe vai revelar. Mas se vocês voltarem a examinar Abraão, verão mais uma coisa. Tendo ele entrado nesta vida centralizada em Deus após deixar o mundo da Mesopotâmia, não só começou a gozar positivamente esta vida, porém a verdadeira maravilhosa que nos é relatada, e isso é realmente muito real a respeito dele, como se vê na leitura do livro de Gênesis, é que ele se dispôs a confiar em Deus em ocasiões em que não tinha coisa alguma para mostrar que favorecesse isso. Diz Estevão: então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. A seguir, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Atos 7, versos 4 e 5. E Abraão contentou-se com isso.
Ele tinha saído, ele tinha deixado tudo e no momento parecia não ter absolutamente nada. Pois bem, muitos são os que têm rejeitado a vida cristã por essa razão. Dizem eles: se eu crer nisso, que é que vocês têm para me dar? Nada. Vocês têm promessas, porém não têm nada mais que promessas. Entretanto, esse era o segredo da vida deste homem, Abraão. Foi isso que realmente fez dele o homem que ele foi. Ele vivia, andava pela fé. Ele confiou na palavra de Deus. Ele se dispôs a seguir Deus na escuridão, nas mais densas trevas. Ele não se importava com isso, contando que Deus continuasse falando com ele. A vida cristã é isso, e eu quero dizê-lo com toda a clareza. Às vezes os cristãos, em sua ansiedade por terem resultados, dizem às pessoas: creiam no Senhor Jesus Cristo e nunca mais terão problemas, nunca mais terão inquietude, tudo estará bem. Vocês viverão felizes para sempre. Mas isso não foi verdade quanto a Abraão e não é verdade quanto a nós. Abraão teve muitos períodos de provação e muitos períodos de trevas. Em Gênesis capítulo 15 nos é dito algo estupendo a respeito dele. Afinal, Abraão era um ser humano. Não se deve idealizar tais pessoas. Elas eram sujeitas às mesmas paixões que nós, Tiago 5,17, e tinham os mesmos problemas e provações. Ouçam isto. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15, verso 1. Pobre Abraão. Vocês não sentem simpatia por ele neste ponto? Vocês não o entendem? Ele tinha deixado tudo e Deus lhe tinha dito: vou dar uma terra a você. Todavia, Deus não lhe tinha dado uma terra. E Abraão continuou crendo. Depois inimigos se levantaram todos ao redor dele e parecia que iam dar cabo dele e que toda a sua descendência, todos os seus pertences seriam roubados. Afinal, Abraão era um homem e se encheu de temor. Não temas, disse Deus. Esta vida cristã é um combate da fé. Não é vida fácil. Andamos por fé, diz o apóstolo, e não por vista, 2 Coríntios 5, verso 7. As seitas é que dizem que tudo é maravilhoso e perfeito e que vocês nunca terão mais nenhum problema. Isso não é verdade. O cristianismo não diz isso. Ele diz: no mundo tereis aflições. João 16, 33. Se você se tornar cristão, haverá gente contra você. Você terá que enfrentar perseguição, incompreensão, provações, sim, e até fracassos. Abraão fracassou. Sua fé lhe faltou uma ou duas vezes. Ele caiu em pecado, ele caiu de volta ao engenhoso expediente humano, à esperteza humana, à sabedoria humana. Mas quando via o erro dos seus caminhos, sempre era bastante homem para confessá-lo, levantar-se de novo e seguir a Deus. Isso faz parte da vida cristã. Tem que ser. Num mundo como este, a vereda do cristão não pode ser fácil. O nosso Senhor mesmo disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Que mais? E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Que é tomar a cruz? Muitos parecem pensar que significa que o cristão terá doenças e acidentes e que os seus entes queridos morrerão. Não é nada desse tipo. Tomar a cruz significa que você sabe que afastará certas pessoas e que provavelmente perderá o seu afeto. Elas terminarão suas relações com você. Elas o ostracizarão. Elas o despacharão e desprezarão e rirão de você. Elas o ferirão até aos últimos refolhos da sua alma. Não importa, diz Cristo. Você não está sozinho. Eu estou com você. Vocês sabem como o mundo o tratou. Ele veio ao mundo para salvá-lo, porém vejam o que ele teve que sofrer. Vejam o que ele teve que suportar. E o servo não é maior que o seu Senhor. Temos que estar preparados para isso. E Abraão estava. Embora tudo parecesse contradizer a promessa de Deus, Abraão creu em Deus. Isso é andar por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, verso 7. Abraão prosseguiu, apesar de tudo, e é a esse tipo de vida que somos chamados. Mas permitam-me encerrar apontando para vocês o supremo segredo de Abraão naquilo que o habilitou a suportar de maneira tão triunfante e gloriosa tudo quanto encontrou pelo caminho. Eis o segredo.
Ele sempre teve os olhos postos no além, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Hebreus 11, verso 10. Cada vez mais me convenço de que este é o teste supremo que devemos aplicar nós mesmos para sabermos se somos cristãos ou não. Você vive para este mundo ou vive para o mundo que há de vir? Esta é a essência da posição do cristão piedoso, homem ou mulher. Os que se tornam cristãos têm vista límpida e claramente que nunca teriam plena satisfação nesta vida, mas sabem que a terão no mundo por vir. Este é o grande divisor de águas. Pedro se expressa sobre isso da seguinte maneira: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. 1 Pedro 2, verso 11. Pois bem, o mundo odeia esta ideia. O mundo não gosta de falar ou pensar na morte. Diz ele que a morte virá depressa demais, sem que a gente fique falando sobre ela. E assim os homens e as mulheres morrem sem sequer pensar no que está acontecendo. É coisa terrível morrer sem estar preparado. Espero que nenhum de vocês se encontre nessa miserável e infeliz situação. Você tem que morrer, todos nós temos que morrer. Você está preparado? Os cristãos sempre vivem à luz desse conhecimento. Eles dizem: não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 3, verso 14. Eles veem o mundo todo girando e girando em seu círculo vicioso de pecado, tentando encher-se de euforia, tentando ser otimista, mas sempre tornando a cair no cinismo e no desespero final. Os cristãos dizem: o mundo está contra Deus e Deus está contra o mundo. Tenho que sair do mundo, tenho que me separar, tenho que viver para Deus, tenho que viver para a glória que há de vir. Foi essa a solene decisão que Abraão tomou, e é essa a decisão que todo aquele que se torna cristão necessariamente tem que tomar. Se você quer conhecer Deus, se você quer ser guiado por Ele, se você quer experimentar as bênçãos de Deus, você tem que compreender que tem que pôr fim a certos aspectos da vida neste mundo e ficar de olho na glória vindoura. Uma vez o nosso Senhor disse: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Mateus 16, 26. Aí está você, no fim da sua vida. Você não pode levar coisa alguma com você. Você não tem nada, exceto a sua alma. E os cristãos dizem: é isso que importa. E caminham resolutamente, mantendo fixo o seu olhar na cidade eterna que há de vir, a cidade de Deus. Eis aí, pois, o grande chamado que chega a cada um de nós neste Evangelho de Jesus Cristo. Ele clama a nós: vinde a mim, dizendo-nos que ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Mas ele diz também: segue-me. Você está pronto a ir após ele? Por que devo ir após ele? Alguém perguntará. Bem, há 3 motivos. Eu meramente os menciono. Primeiro, observe a falsidade e o mal, a falta de esperança e a inutilidade final da vida, para fora da qual ele chama você. Depois, em segundo lugar, observe a retidão essencial e a glória desta vida, que você compartilhará com ele. Mas, acima de tudo, olhe para ele. O privilégio de ser um seguidor deste bendito e glorioso Filho de Deus.